Paz, aqui Lorene. Hoje é dia... Deixa eu ver aqui. Hoje, dia 15 de janeiro. 15 de janeiro de 2024. Feliz é a fraternidade dos crentes. Salmo 133. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor oferece a sua bênção, a vida para hoje e para toda a eternidade. Esse salmo, ele fala sobre a comunhão entre os crentes, né? Como é importante essa comunhão. Eu gostaria de ter uma história bonita para contar, mas eu não tenho. Em relação à comunhão. Porque por algum tempo eu vivi em comunhão com os irmãos, tendo bastante amigos, vivendo em comunhão. Mas por um período da minha vida, eu acabei me distanciando das pessoas, por às vezes me achar muito superior, muito santa, muito separada para Deus, porque eu sentia que Deus tinha algo na minha vida, mas eu errei. Eu senti ali que Deus tinha algo na minha vida, e ao invés de eu compartilhar isso com as pessoas, ao invés de eu procurar irmãos que estivessem ali também nessa mesma fase da vida, enfim, estivessem buscando a Deus, sabe? Ao invés de eu ir lá e me grudar com essas pessoas, o Espírito Santo, ele foi falando para mim várias vezes. O Espírito Santo falou comigo para eu falar com uma pessoa, para eu falar com outra pessoa, e às vezes eu falava somente com alguma outra pessoa, pensando talvez em network, pensando em conhecer pessoas importantes, ou sei lá, enfim, não com pensamento puro, com pensamento de amizade. E algumas pessoas vinham até mim, algumas pessoas vinham para mim e queriam fazer amizade comigo, queriam se relacionar, mas eu achava talvez que aquela pessoa não estava ali no nível das pessoas que eu gostaria que estivessem comigo. Então, a soberba foi tomando conta do meu ser, tomando conta da minha vida. E eu fui me afastando das pessoas e não dando espaço a elas para entrar na minha vida. E pessoas que eu queria ter comunhão com elas provavelmente pensavam mesmo de mim, elas não queriam comunhão comigo e se afastavam todas as vezes que eu tentava me aproximar. E ao invés de eu me aproximar daquelas que queriam se aproximar de mim, eu simplesmente fui ficando isolada. E o Salmo diz, né, como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Então, aos poucos, essa felicidade foi saindo de mim, porque eu não tinha pessoas com quem compartilhar. Eu vivia pregando para as outras pessoas que eu achava que estavam erradas, mas não dava espaço para elas na minha vida. Até mesmo com meus parentes próximos, com irmã, mãe, com sogra, cunhados, enfim. Eu não me aproximava dessas pessoas, porque eu achava que elas tinham que buscar mais a Deus. E, na verdade, quem estava errada era eu. Quem precisava de
me aproximar mais de Deus e obedecer à voz de Deus era eu. Eu que precisava ter esse contato com as pessoas para desfrutar como diz no capítulo 2, é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. Então imagina um bálsamo, né? E fala ali sobre um sacerdote, né? Sobre Arão, para ver o quanto que isso é importante. É como se fosse algo realmente ali divino, né? E no 3 é como um orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então pensa esse orvalho que ele vai descendo ali sobre o monte de Sião, e ele vai se transformando em água, né? O orvalho ele se transforma em água, e a água, a palavra de Deus usa a água para se referir a coisas divinas, né? Ao Espírito Santo, enfim. Então, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção para hoje e por toda a eternidade. Então, se a gente quer uma bênção nesse dia, todos os dias da nossa vida, a gente precisa de comunhão com as pessoas. E eu vivia nesse outro lado, de não santidade, sabe? Ao contrário da santidade. Eu não sei nem como que eu digo, qual que é a palavra que se usa, mas eu estava correndo da santidade. Porque a verdadeira santidade não era essa que eu estava achando, essa de eu me separar para Deus, ficar ali quieta no meu canto sozinha, esperando grandes pessoas santas para eu me relacionar. Não, a verdadeira santidade era eu me relacionar com todas as pessoas, como Jesus. Algumas